Pessoal, eu tirei a parte de regressão linear simples, né? Porque esse começo da regressão, teoria geral da regressão linear, estava dentro da regressão linear simples, aí poderia confundir, tá? Bom, mas vamos lá. Como que vai funcionar a nossa regressão linear aqui, tá? A gente vai inclusive ver o simples aqui. Nós vamos obter um modelo, tá? E como que esse modelo vai ser descrito, tá? Vai ser descrito por essa funçãozinha aqui. Vai ter um W1 que vai multiplicar uma entrada, um W2 que vai multiplicar a segunda entrada, ou seja, o valor do segundo atributo, e um Wn que vai multiplicar o valor do enésimo atributo, tá? Mais um bias, ou seja, todos esses somatórios aqui, essas somas, tá? Eles podem ser descritos por esse somatório, tá? Com J variando de 1 a N, que vai dar aqui o WJ, X, J aqui bonitinho, tá? Então, W1, X1, mais W2, X2, mais vai indo até o WN, XN, mais o bias no final, né? E aí vale ressaltar que se a gente está naquela regressão univariada, né? Ou seja, eu tenho um único atributo descritor, tá? Todo esse nosso problema, ele vira equação da reta, porque eu só teria o W1x1 mais bias, que é o equivalente ao AX mais B, ou WX mais B, no nosso caso aqui, tá? Então, só para a gente relembrar, a equação da reta, que a gente vai começar com esse problema aqui de regressão linear simples, tá? Eu vou copiar esse carinha aqui. Vou jogar lá no Jamboard. Aqui, bonitinho, tá? Só pra gente relembrar a equação da reta, né? A gente tá usando, na verdade, a equação da reta que a gente vê no ensino médio, nem sei se é no fundamental, eu já vi isso daqui, né? É o famoso AX mais B, que a gente está usando Y igual WX. Ficou estranho. WX mais B, tá? Onde o X, né, é os valores dos atributos descritores ou preditores, né? No caso, como é reta, é um único atributo preditor. No caso, esse eixo aqui é o X. Tá? E aqui é a resposta, né, da minha predição. Ou seja, por exemplo, se eu investir R$1.000 em produção, quanto que foi o meu lucro? Tá? Ou quanto que foi a minha produção? Se eu investir R$2.000 em produção, quanto foi a minha produção? E assim por diante. Tá? Só que essa equação da reta, vocês percebam que tem esse W e tem o B. Tá? O X, na verdade, o X eu tenho, né, os valores aqui no eixo das minhas observações, e o Y, teoricamente, para treinar eu tenho também, tá? Mas aí vamos supor que a gente já fez esse treinamento, a gente descobriu aqui, por exemplo, no primeiro caso, que o meu W é 0 e que o meu B aqui é 1,5. O que acontece nessa situação? Se a gente for colocar, então vou colocar aqui, ó, W, no lugar do W ser o 0 e no lugar do B ser 1,5, ó, não importa o valor de x que eu colocar, ó, se eu colocar aqui, ó, x igual a 1, vai ficar 0 vezes 1, 0, mais 1,5, tá? Então, para 1, o resultado é 1,5. Para 2, 2 vezes 0 é 0, continua sendo 1,5. Para 3, tá? 3 vezes 0 continua sendo 1,5. Ou seja, tá? Quando o meu W for 0, tá? Essa minha reta não tem inclinação, certo? Tudo bem? E o beta, ele vai indicar aqui onde, tá, que a minha reta vai cortar quando o meu x for igual a 0. Essa é a função do beta, tá? Inclusive para fazer esses deslocamentos da minha reta, tá? Por outro lado, ó, se eu tiver aqui o W meio, tá? E o beta 0, eu falei que o 0 é onde que a reta vai cortar os eixos aqui, ó, tá? Então, ó, é no 0, tá? Quando meu x é 0, o y vai ser 0. Simplesmente isso, tá? E meu meio, como eu tenho uma inclinação, um W positivo, significa que eu tenho uma inclinação
positiva para minha reta, tá? E aí fazendo as continhas novamente, né? Vou colocar aqui, ó, meio mais 0, x. Quando o x vale 1, ó, sempre aqui vai ser 0, ou seja, sempre vou multiplicar x por meio, ó. X valendo 1, o resultado aqui é meio, ó, tá? X valendo 2, o resultado é 1, porque 2 vezes meio dá 1, tá? X valendo 3 é 1,5, ó. Então, vamos lá. E assim por diante, tá? Então, essa função da reta aqui com bias, tá? E com um bias e um W positivo, né? Então, a gente tem 0,5 mais 1. Ó, perceba que o beta igual a 1, quando o meu x igual a 0, o beta corta o eixo y aqui na posição 1, tá? Então, minha reta deu uma deslocadinha, tá? E perceba que a inclinação dessa reta e dessa reta aqui, elas são as mesmas, tá? Por quê? O W delas é o mesmo, então a inclinação é a mesma. Só para fazer alguns testes, se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 vezes meio, meio mais 1, dá 1,5, ó. Então, para 1, 1,5 está aqui, ó. Dá 1. Quando é 2, 2 vezes meio dá 1, né? 1 com 1 dá 2, ó. Então, quando for 2... 2. Tá? E assim por diante. Eu vou só trocar esse W, se eu colocar W igual a 1, só para a gente ver a diferença, ó, e o beta continua igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes x mais 1. Faltou o x, né? 1 vezes x mais 1. Quando o meu x é 1, 1 vezes 1 é 1, mais 1 é 2. Ó. Então, ficaria aqui. Quando o meu x é 0, né? 0 vezes 1 mais 1 continua aqui. Ó. Quando o meu x é 2, 2 vezes 1, tá? É 2 mais 1 é 3. Então, 2 dá 3. E quando é 3, 3 vezes 1, 3, mais 1 dá 4. 3, vou colocar, chutar que o 4 é aqui. Tá? Perceba que a hora que eu aumentei o valor do W, supondo que eu tivesse desenhado certo, né? Na retinha certinha. Quando eu aumentei o valor do W, tá? Eu aumento a inclinação da reta. Se eu colocar o W negativo, né? Se colocar W igual a menos... Nossa, apertei aqui sem querer. W igual a menos 0,5. W igual a menos 0,5, tá? Manter o beta igual a 1, tá? Então, se for menos 0,5x mais 1, o que vai acontecer? Quando o x for 0, continua passando no 1. Quando o x for 1, vai dar meio, tá? Menos meio mais 1 dá meio. Então, quando o x for 1, vai dar meio. Mais ou menos aqui. Quando o x for 2, 2 vezes menos meio é menos 1. Menos 1 com mais 1 é 0. Aí ele vai passar aqui. Quando for 3, 3 vezes menos meio é menos 1,5, mais 1 é menos meio. Vou chutar que vai dar mais ou menos aqui, tá? Olha o que aconteceu com a minha reta. Ela vai ter, ser inclinadinha para baixo, tá? Portanto, o W, inclinação da reta, tá? E o beta, tá? Ele vai obter o deslocamento, vamos dizer assim, da minha reta, para que nem sempre ela comece aqui a partir do ponto 0 no cruzamento dos eixos, tá? Tudo bem? Então, beta dá esse deslocamentozinho. Pode ser se eu tiver um beta negativo, menos 1, tá? Minha reta, ela começaria aqui, ó, cortaria o eixo Y aqui no menos 1. E assim por diante, tá? Então, se a gente olhar nossa regressão linear univariada, olha, será que se eu tiver uma reta ou conseguir obter uma reta, tá, que passa ou que se aproxima desses pontos, tá, eu não consigo fazer regressão linear? Sim, consigo. Tá? Então, justamente, a gente precisa agora descobrir qual que é o W e qual que é o beta, tá, de forma a que eu consiga interceptar, tá, os pontos da minha reta com o menor erro possível. Tudo bem? Então, é justamente isso que a gente vai ver agora na regressão linear
univariada. Então, até o próximo vídeo.